A questão do bebê reborn é um transtorno emocional. Legal. Tem gente que diz, isso não é um transtorno, isso não é uma doença. É um transtorno. O DSM, que é o dicionário de doenças psiquiátricas, emocionais, enfim, ele vai dizer que transtorno é tudo aquilo que gera inviabilidade existencial. Se o reborn não gera inviabilidade existencial, eu posso rasgar meu diploma. Carimbo. Agora, vamos para um outro assunto que é completamente interessante e que nós estamos vivendo agora, atualmente, né? É impossível não falar sobre isso e eu sei que tem muitas pessoas que estão assim, cara, eu quero ouvir a opinião do Dr. André sobre isso e tal. Hoje nós estamos, né, presenciando aí na internet a questão do bebê reborn, né? Algumas pessoas, elas estão fazendo encontros com o bebê reborn, algumas pessoas estão indo até aqui em São Paulo teve um caso que a pessoa foi no SUS com o bebê reborn, né? Falou, ele tá com a pressão alta, precisa fazer exames. Vamos lá, primeira coisa da parte analítica, analisando essa questão comportamental. Nós estamos falando de literalmente uma doença emocional de fato? Onde é que está o gap? Onde que teve esse desligamento? Onde que se desvirtuou dentro do emocional das pessoas o equilíbrio para que as pessoas chegassem nesse nível, nesse patamar de doença emocional? É muito importante a sua fala e é importante a gente trazer isso aqui. Primeira coisa, André, que a gente precisa dizer é que os profissionais, meus colegas, muitas vezes alguns, têm dificuldade em falar sobre isso e bancar falar sobre isso. A questão do bebê reborn é um transtorno emocional. Tem gente que diz, isso não é um transtorno, isso não é uma doença. É um transtorno. O DSM, que é o dicionário de doenças psiquiátricas, emocionais, enfim, ele vai dizer que transtorno é tudo aquilo que gera inviabilidade existencial. Se o reborn não gera inviabilidade existencial, eu posso rasgar meu diploma. Uma pessoa que pega um boneco, leva para o SUS e pede para aferir a pressão de um boneco de silicone, se isso não for inviabilidade existencial, eu não sei o que é isso. Ontem eu estava no hotel hospedada, aguardando o Uber para ir num outro podcast, na sala de espera lá do hotel. Uma mulher chegou, uma moça jovem, bonita, abriu a blusa, tirou o seio, desenrolou, eu achei que era um bebê, era um boneco, ela pôs o boneco no peito dela, ficou uns 15 minutos com esse boneco de silicone lá no peito dela, depois pôs blusa, pôs um foi batendo nas costinhas, pra derrotar, com um boneco de silicone. Se isso não for inviabilidade existencial e emocional, eu, como profissional da saúde, doutor em neurociência, eu desconheço que seja. Então, a primeira coisa que a gente precisa assumir e ter coragem de dizer é um transtorno e precisa de ser tratado como um transtorno. Precisa de ajuda. Aonde isso nasce? Aí é o fato. Aí pode estar ligado a uma carência emocional, a uma carência materna, a uma carência paterna, a uma ausência de cuidados, uma pessoa que não foi cuidada. Aí a gente vai discutir isso e tentar entender cada caso de forma única e pessoal em terapia. Mas é uma ruptura com a realidade. Toda ruptura com a realidade é uma psicose. Então nós estamos falando de uma psicose que pode virar um surto coletivo. Porque quando um sistema, o governo, uma prefeitura para discutir leis sobre o reborn, o que pode e o que não pode, nós estamos falando de um surto coletivo. É algo grave. É algo grave. Tem gente morrendo em hospital e nós estamos discutindo política pública para boneco de silicone. Então nós estamos falando de uma psicose a nível individual e de um surto coletivo a nível social. Gente, nós estamos a um passo de enlouquecer. Charles Darwin ficaria louco a essa altura do campeonato. Porque, segundo ele, nós evoluiríamos e ele cria toda a teoria da evolução falando que a gente vai evoluir. Então, para mim, nós estamos evoluindo. Pega uma cadela que pariu, pega um cachorrinho de borracha, compra no pet shop e põe lá na teta da cadela ou do lado da cadela para você ver o que vai acontecer. O que você acha que vai acontecer? Ela esquece, né? Porque ela sabe a diferença entre o que é vivo e o inanimado. E nós é que somos chamados de animais racionais. A única coisa que nos diferencia dos outros animais é que nós pensamos. Nós estamos perdendo a capacidade de pensar. Então, assim, nós estamos vivendo um colapso de saúde mental. Eu tenho um paciente, e eu falo tranquilamente sobre isso, até porque pode falar, não revelando dados, enfim. Eu tenho um paciente que ele é téria.
Não sei se você já ouviu falar sobre téria. Sim. Pessoas que se identificam com animais. A mãe está em desespero, porque ele se identifica, ele tem 19 anos, um menino extremamente inteligente, faz faculdade, mas há 3 meses ele se assumiu téria. E ele se identifica com uma águia. Então ele fica a maior parte do tempo no telhado, ele só come sementes, carne crua, porque agora ele é um téria, ele é uma águia. Se identifica como águia. Há 3 meses, ou seja, a partir de um certo ponto, que não dá pra saber qual é, mas a partir de um ponto, ele se assume como Então águia. nós, profissionais de saúde, precisamos começar a ter coragem de colocar o dedo na ferida, colocar o bode na mesa e falar, não, gente, isso aqui tá dentro da normalidade. Não, isso aqui não tá. André, você não sabe o quanto eu sou perseguida. Eu recebo mensagens de gente perseguindo e me ameaçando. Quando eu falo de medicações e a hiperdiagnose e o quanto a indústria farmacêutica hoje rentabiliza com as doenças. Com as doenças. Eu recebo ameaças e hoje eu podia estar milionário. Eu já recebi proposta de indústria farmacêutica de milhões me pedindo para não falar mais sobre esse assunto. Mas eu vou continuar falando sobre isso. Porque eu estou a serviço da verdade. Sim. Eu não estou a serviço de corporações específicas. Então nós, profissionais de saúde mental, precisamos colocar o bode na mesa. Nós precisamos falar de reborn, nós precisamos falar de téria, nós precisamos discutir se isso beira um transtorno, se não beira. Nós precisamos falar que remédios para ansiedade e para depressão hoje são os mais vendidos na farmácia. Se você pegar a Associação Brasileira que cuida desse ramo farmacêutico, você vai confirmar essa informação. O Rivotril ou clonazepam é o remédio mais vendido no mundo. No mundo. Só que Sim. ninguém ensina pra ninguém. Sim. Como que a ansiedade começa, como que ela funciona, quais são as soluções e as medidas que você pode tomar que não são medicamentosas. Ninguém fala, como um psiquiatra outro dia falou, um colega, e com a maior alegria do mundo eu assisti, que medicações para ansiedade são só 30% do processo. 70% a pessoa tem que cuidar dela, fazer esforço, fazer exercício, fazer meditação, acalmar, blá, blá, blá. Ninguém ensina sobre isso, ninguém fala sobre isso. E eu vou continuar falando. Então nós precisamos tratar temas como esse que você está trazendo de forma séria e corajosa. Senão nós vamos alimentar um sistema que enlouquece e rentabiliza a loucura dos outros. Vai agravar ainda mais a situação que já está, né? Eu vi realmente essa semana um vídeo na internet justamente até de pessoas promovendo encontros, né? De bebês, reborn, para se encontrar. E aí uma mostrando o bebê da outra, a boneca da outra, e tem nome. Ah, ó, esse aqui é meu bebê. Isso é algo que eu penso há anos atrás não teria uma pessoa que diria assim, ó, vamos viver isso um dia. Isso é algo extremo, é uma loucura assim que não tem como, é imensurável. Você pensar que uma pessoa ela pode pegar um boneco e dizer, ó, isso aqui é meu filho. Onde que é o gap aí? Especificamente, eu sei que tem vários casos, né? Pode estar associado a várias outras coisas, mas, por exemplo, se a gente atendesse, se você atendesse 10 pacientes, né, nessa questão do bebê reborn, para entender o perfil emocional deles, hoje você poderia dizer que mais de 70%, qual seria o gap, o problema que originalizou nessa pessoa esse transtorno? Além da carência, a dificuldade de lidar com seres humanos reais. Que gente de verdade dá trabalho. Legal. Neném cresce, você tem filho, dá trabalho, educar é difícil. Lidar com seres humanos reais é complicadíssimo. Então eu pego a vida e coloco ela numa prótese e brinco de vida. Eu falava isso com meu esposo agora, a gente tava vindo pra cá, ele errou, nós tivemos que fazer uma volta gigante. Sim. Aí ele, mas é porque você fica falando na minha cabeça? Enquanto eu estiver dirigindo, tem que ser caladinha. Eu falei, então, você faz assim, você casa com a esposa reborn. Que aí ela não reclama que você erra no trânsito, ela não fala na sua cabeça, ela fica caladinha. Você só finge que ela tá conversando, aí você conversa com ela, faz a vozinha dela. Porque você quer uma esposa reborn. Aí ele riu, falou, você tem resposta pra tudo. Falou, mas gente... Mulher reclama, mulher converte mais, mulher se você erra a rua ela vai falar. Né? Você quer se relacionar com um ser humano normal ou você quer se relacionar com um boneco? Você está se relacionando com gente viva, né? Relacionamento com... Aí nós... olha como nós estamos num... Eu digo que o Darwin diria que em vez de uma linha de evolução reta, nós estamos vivendo uma espiral. Só que nós estamos descendo para baixo. Nós viemos de relações que a gente tinha esses afetos e que tínhamos choque. Depois nós passamos para relações objetificadas, como o Bauman diria.
Amor líquido, sociedade líquida, relações líquidas. Então nós saímos de uma relação que era estável para relações líquidas. Então agora eu me relaciono com alguém só por sexo, porque aí eu tenho sexo e a pessoa vai embora, não tem que passar nada por ela. Agora é com prótese. Agora é com boneco, objeto inanimado. Nós estamos descendo a serra. Cada vez mais, esse ponto que você trouxe eu achei fantástico. Cada vez mais as pessoas estão se relacionando menos com pessoas. É óbvio. Gente dá trabalho. Eu falo pros meus filhos, André, às vezes a gente vai no restaurante, aí eu falo alguma coisa, dando lá em relação a alguma coisa. Mas não sei o quê. Eu falo, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês acham que eu acho bom educar vocês? Educar é chato. Dá trabalho. 1000 vezes se eu estivesse aqui na mesa, tomando um refrigerante, conversando com seu pai, numa boa. Ter que ficar pegando o pé, ter que punir, ter que colocar regras, ter que educar. Não come assim, fecha a boca, não fala com a boca aberta, não sai, chega tarde, não usa droga. Não... Vocês acham que isso é prazeroso? Mas é a minha missão de vida. Eu fui chamada, foi pra isso. Uai, não é sobre prazer. Nós não estamos querendo essas dificuldades mais, não. Nós não estamos... Casamento é fácil? Nunca foi fácil. Casamento não é fácil, não. Nossa chamada é a santidade, a gente que é casado. Marido dá trabalho, esposa dá trabalho, contas de casa, dificuldades pessoais, dificuldade de cada um, a forma com que cada um veio da sua família, a cultura de cada um. Mas é nessa relação, por isso o nome relação, a gente rela e vai se afinando, e vai melhorando, e vai caminhando para a eternidade. Agora nós não queremos esse tipo de trabalho. Eu quero um neném de mentirinha, que eu faça a vozinha dele, aí eu ponho ele na hora que eu quiser para dormir, ele não acorda de madrugada, ele não dá cólica, ele não quebra a perna, ele não cresce, ele não vai virar um adolescente chato. Às vezes se torna até uma rota de fuga, né? Ué. É uma rota de fuga, é fugir de fato do problema. Da vida real. E o relacionamento entre seres humanos, isso é um dos pilares essenciais da vida. Se relacionar com as pessoas. Aí eu te faço uma pergunta, sei que você não é evidente, mas eu te faço essa pergunta. É possível resolver isso? É possível resolver esse problema? Ou cada dia que passa pode ser que fique pior, fique algo que a gente não consiga controlar, e o ser humano, cada dia que passar, ele se torne mais distante um do outro? É possível, André, com tomada de consciência e com verdade. Enquanto a gente ficar brincando de casinha, não vai ser possível. Legal. A gente precisa falar a verdade, a gente precisa ser mais honesto e falar, para isso aqui não está normal. O médico precisa falar, o advogado, o juiz, o político, o psicólogo, todo mundo precisa falar as coisas como elas são. É aquilo que eu te falei de missão de vida, né? Trazer a verdade e que a verdade liberte. Eu não posso fingir que isso está normal e naturalizar essa fala, normatizar essa fala e daqui a pouco legalizar essa fala. No Rio de Janeiro nós temos um projeto para instaurar o Dia da Mamãe Reborn. Então, o mais sério do que essa situação é ver que algumas autoridades políticas também tratam isso como algo sério. E não trata como sério, precisava ser tratado, né? Esses dias eu fui falar sobre bebê reborn e eu falo que o meu cérebro ele funciona a uma velocidade muito maior que a minha boca. Então, às vezes, eu atropelo as palavras, até por quase uma dislexia. Sim. E eu falando dessa questão do bebê reborn, eu falei assim, gente, é um absurdo, porque eles estão criando leis para legalizar o dia do bebê reborn numa das maiores cidades óbvio que a concordância era do Brasil. Só que como eu falo muito da minha cidade, que é Uberlândia, atropelei a fala, numa das maiores cidades do Uberlândia. Sim. Saí do podcast, falei, amanhã eu tenho um problema. Eu sabia, mas não era uma questão de fake news, não. Era uma questão de concordância verbal. No outro dia, a Câmara de Vereadores da minha cidade soltou uma nota exclusiva. Nossa. Eu acordei às 8 da manhã com o mundo pegando fogo, com 1 milhão de pessoas me ligando. Andréia, a Câmara de Vereadores liberou uma nota falando que uma mulher está divulgando fake news. Não é fake news não, senhores. Eu fiz uma retratação, é uma questão de concordância verbal e é visível e é nítido que eu não estava falando da minha cidade, que foi um atropelo na minha fala, mas eu queria que os políticos fossem tão rápidos em explicar outras questões que não são explicadas. Sim. Outras questões muito maiores que essas. Que não são tão priorizadas como essa questão está sendo. Agora tem um monte de gente de política, uns legalizando trem de reborn, outros falando que são contra, que é absurdo o SUS fazer. Tá todo mundo surfando nessa onda.
Vamos discutir outras coisas, tem coisa séria acontecendo nesse país. Ninguém vai falar sobre isso? Ou eu, que vou ter que continuar falando, continuar recebendo mensagem de perseguida e enfim. Outro dia eu recebi uma mensagem no meu celular. Segue o endereço do seu escritório, segue o endereço da sua casa. Gostaria que você soubesse que eu sei exatamente onde você está e por onde você anda. Depois bloqueou o número do WhatsApp. Ou seja, você está assumindo um risco que, em certo ponto, era para outras pessoas, né? Outras autoridades assumirem. Eu diria para você, corajosa, não sei. Agora, sobre a ansiedade, onde nasce a ansiedade? Perfeito. André, é tão simples e as pessoas precisavam falar sobre isso. No ano passado, no Brasil, a palavra ansiedade foi a palavra mais buscada nos mecanismos de busca. Mais que a palavra felicidade, mais que família, mais que viagem, mais que trabalho. Foi a palavra mais pesquisada. 94 milhões de pessoas passaram por afastamento referente à depressão ou ansiedade, saúde mental. Muito por falta de informação. E essa informação precisa chegar às pessoas. Nós nascemos com códigos dentro de nós. É como se nós tivéssemos 2 chips. Eu explico de uma forma muito simples. Nós temos o sistema simpático e o sistema parasimpático. Certo. O nosso sistema parasimpático é para a gente funcionar como nós estamos aqui. De modo avião. O avião está voando, mas lá tem um negócio. Caso ocorra uma emergência, quebre essa janela. Nós somos seres humanos que nascemos com um sistema parasimpático para você funcionar, viver, existir, respirar, cuidar dos seus filhos. Esse é seu estado natural de existência. Um estado de calma, de tranquilidade, de lucidez. Esse é o natural. É nesse que nós temos que viver. Mas nós temos um estado que chama simpático, que é para situações de emergência. Então nós temos o sistema parasimpático e o sistema simpático, que é a janela do avião quando quebra. O sistema simpático é o nosso sistema de urgência para situações de assalto, capotou o carro, seu filho machucou em alguma coisa, você precisa correr e acudir, sua esposa passou por uma queda. Então ele é ligado em situações de urgência ou emergência. Mas nós não nascemos para viver no sistema simpático. Certo. Quando o sistema simpático ativa, o seu cérebro entende: o André está passando por perigo. Então ele precisa de menos oxigenação no cérebro, menos fluxo sanguíneo, mais oxigenação nos braços ou nas pernas, para que ele possa reagir ou correr. Sim. O sistema é primitivo. Então você pensa menos, seu neocórtex funciona menos, a sua amígdala funciona mais. Você está um bicho, você está preparado para reagir. Como tem muito sangue na parte inferior do corpo, seu coração dispara, sua respiração fica mais rápida, porque você precisa reagir. Estou te contando o que acontece no seu corpo. Sim. Excesso de cortisol, daí para frente, para situações de urgência. O que acontece em pessoas com ansiedade? Elas vivem o tempo todo no simpático. Ela travou o sistema simpático, o parasimpático apagou. Ela vive o tempo todo como se tivesse uma desgraça para acontecer, um assalto para acontecer, tem alguma coisa, não estou bem, hoje não acordei bem, aí ela tem crise de pânico, ela acha que ela está infartando, ela tem o coração taquicárdico, ela acha que o tempo inteiro vai acontecer alguma coisa ruim, a empresa vai dar errado, pode acontecer, minha mãe viajou e se acontecer um acidente na estrada, eu não vou passar de ano, eu não vou passar no vestibular, eu não vou passar no concurso, tem sempre alguma coisa ruim me cercando. O sistema simpático travou. Eu estou vivendo no modo emergência o tempo todo. Se um avião andar com a janela quebrada, vai ser bom para todo mundo que está ali? Não. O que vai acontecer com o avião? Não vai cair. Um mega problema. Exato. É isso que acontece com quem está em crise de ansiedade. Essa pessoa travou aqui no simpático. Só que Deus, na sua infinita sabedoria, ninguém nasceu doente. Nós nascemos perfeitos. Deus nos deu o sistema simpático para que nós pudéssemos viver tranquilos, em paz, equilibrados. Dentro de nós tem esse código. E existe o código da urgência e emergência. O problema é que quem adoece de ansiedade vive no código da emergência e da urgência. Então, a todo tempo, é aquela pessoa que ela está ligada, acionada. Exatamente. E por que ela chegou nesse ponto? Que aí é a solução, né? Sim. Porque nós somos treinados a ficar assim. Nós estamos hiperestimulados, nós estamos com excesso de tela, nós estamos com excesso de informação, nós estamos com excesso de demanda, nós estamos com excesso de cobrança. Treinei o meu cérebro a ficar aqui no simpático. Sim. Então eu preciso treinar, voltar para o parasimpático.
Eu salvaria milhões de pessoas ensinando isso. E como é esse E caminho? trazendo essa informação. Por que ninguém fala sobre isso? Sim. Remédio para ansiedade só cura 30% do problema, os médicos dizem, os psiquiatras. Os outros 70%. Precisa fazer esse treinamento. Se remédio para ansiedade fosse solução, ele tinha que curar a ansiedade, concorda? Concordo, sim. Porque o remédio para infecção de garganta, ele cura a infecção, não cura? Correto. Se você tomar benzetacil, amoxicilina, sim. cura. Ou sua garganta fica inflamada, semi-inflamada por anos. Então não existe remédio para ansiedade, meu povo. Não existe remédio para Não, porque senão ele curava. Sim. Ele é um paliativo. Ele é uma solução e eu sou a primeira a encaminhar pacientes quando precisa para o psiquiatra, para serem medicados caso seja necessário. Mas qual a ansiedade que precisa ser medicada? Você já chegou num nível tão alto de ansiedade do seu cérebro travado aqui no simpático que começou a alterar os seus neurotransmissores. A química do seu cérebro azedou. O avião está caindo. Agora tem que fazer alguma coisa. Agora é o menos prejuízo. Ruim já deu. Agora nós vamos fazer o que dá menos prejuízo. Mas prejuízo já deu. Agora nós vamos mitigar o prejuízo. Então, a solução medicamentosa é quando já é um problema sério. Quando a química do cérebro já é alterada. Quando a pessoa já tem crise de pânico. Aí não tem jeito. Aí tem que tomar remédio e treinar o cérebro para voltar a funcionar novamente. André, você já tomou remédio para ansiedade? Já. Eu tive Covid. Fiquei grave do Covid. Quase morri. Saí do Covid tomando 4 remédios para ansiedade. Porque o Covid me trouxe um problema sério que eu tive a sensação, por conta do alarmou, Covid, né? Ligou o sistema. Eu achava que eu não ia saber respirar sozinha. Eu achava que eu tinha que pensar sobre a respiração o tempo todo. E isso me gerou um problema grave. Eu tinha crises de pânico, eu precisei tomar 4 remédios para ansiedade. Hoje, 3 anos depois, eu não tomo mais nenhum. Por quê? Porque eu treinei o meu cérebro para voltar a funcionar normal. Deus não criou ninguém doente. Deus criou pessoas saudáveis. Sim. É um absurdo mães dizerem, ai, meu filho tem 8 anos, ele já é super ansioso, ele é igual ao pai dele. Gente, não tá errado. Nós treinamos essa criança para ela estar ansiosa. Quando eu era pequena, eu estudava, no máximo fazia um esporte. Hoje as crianças estudam e têm uma agenda mais cheia que a gente. Elas fazem inglês, mandarim, programação de computador, 5 esporte, terapia. Menino não brinca. Já está colocando ele na velocidade. Excesso de tela, excesso de videogame. Em Uberlândia tem um hospital ortopédico. Eu perguntei lá para um amigo meu, eu falei, quantas crianças engessam o braço, a perna? Você lembra disso? Sim, Caiu mais de 90% o uso de gesso no hospital ortopédico. As Por que estão não quebra braço mais, não quebra perna? Porque fica no videogame. Videogame não quebra braço. Aí você quer me perguntar por que seu filho é ansioso? Eu te dou uma aula por que ele é ansioso. Eu vou lá para dentro da sua casa 24 horas e te conto por que ele é ansioso. Excesso de tela, não brinca, não conversa, excesso de celular, uma agenda lotada. A criança precisa do lúdico, a criança precisa brincar. O que a psicanálise fala? Como que uma criança se elabora? Brincando. Tanto que terapia com criança é desenhar. É incrível. Você pede com uma criança de 5 anos, desenha a sua família. Aquele desenho ali, ela te conta tudo que está acontecendo na casa dela. Tudo. Porque a criança se expressa inconscientemente através do lúdico, da brincadeira. Então, as crianças perderam isso. Por isso, vão se tornando mais ansiosas. Nós perdemos uma série de coisas. Por isso, estamos mais ansiosos. Fulano tá ansioso. Dá uma aula para ele sobre ansiedade. Conta para ele que ele foi criado saudável. Conta para ele que dentro dele tem um sistema que é o sistema da calma. É o código da calma. A pessoa vai ficar tranquilo. Isso não é benefício para quem é monge na Tailândia. Não. E isso sem remédio, sem precisar de remédio. Ué, mas... Nós nascemos... Cara, fantástico. Nós nascemos perfeitos. Deus não criou gente ansiosa. E se nós estamos ansiosos e seguimos esse caminho, tem jeito de voltar para trás, ué. Não veio na nossa configuração, ué. Que loucura que é essa? Não é algo que nós já nascemos com isso. Esse ponto, por exemplo, quando você falou sobre a criança, a criança é saudável? A criança ter escolha? Depende. Depende muito. É saudável a criança ter escolha? Que nível de escolha que faz da vida? Criança nasceu para... Filho tem que estar subordinado a pai e mãe.
Subordinado é subordinação, sob as ordens de alguém, debaixo da ordem de alguém. É correto a criança ter liberdade? Se ela puder ter essa liberdade, se ela tiver condição para isso, sim. Uma criança de 3 anos pode ter liberdade para escolher o que ela vai comer? Não. Ela não entende de nutrição. Quem manda é você. Minha filha tem 2 anos, mas ela tem tanta personalidade. Ela que escolhe as roupas dela. Está errado. Uma criança de 2 anos, ela não sabe se vai esfriar durante o dia, qual roupa que é para ir para a igreja, qual roupa que é para ir para a festa, qual roupa que é para ir para o parquinho. Está errado. Meu filho tem 18 anos, eu sou mãe, eu que escolho a roupa dele. Não, é ele que tem que escolher, ele já tem condição. Então, à medida que eu me ordeno sozinho, eu saio da ordenação de alguém. Então, nós vamos liberando os nossos filhos à medida que eles podem. Com 15 anos, ele só come batata frita e hambúrguer. O problema dele, você ensinou pra ele o que ele deveria comer. Se ele quer se ferrar e acabar com a saúde dele, deixa pra lá. Com 15 anos, você não vai fazer o pratinho do seu bebê. Exato. Ele já criou consciência. Mas com 15 anos, ele não pode ficar na rua até a hora que ele quiser, não. Porque ele ainda não sabe dos riscos que existem na rua. Então, aqui ele ainda está subordinado. Você é a favor de crianças ter decisões e liberdade? Desde que ele tenha condições para isto. Se ele não tiver condições, ele não tem que ter. Então, um homem de 18 anos, ele escolhe algumas coisas. Outras ele não escolhe ainda. O nosso cérebro só amadurece completamente aos 21 anos. O neocórtex, que é a última parte do cérebro que amadurece, só amadurece aos 21. Então, até lá, você ainda está subordinado. Você vai ficar debaixo das ordens de alguém. Em relação a quê? Algumas coisas, outras não. Óbvio que não. Agora, criança pequena que faz escolhas... Hoje o pessoal está falando muito de educação positiva. Eu acho super engraçado, né? Você dar ao seu filho, discutir, conversar com ele sobre oportunidades e possibilidades, o que ele quer, o que ele acha melhor. É igual o médico falar, sei lá, uma pessoa chega lá no médico, um tabagista. Sim. Aí um médico da educação positiva. Então, senhor José, tudo bem? Senhor José, o senhor tem 2 opções. O senhor tem a opção de parar de fumar ou de um câncer de pulmão. Qual que o senhor gostaria pra gente estar aqui atuando? Uma criança de 2 anos, não dá para discutir com ela o que ela gostaria, o que ela precisaria, não. Meu amor, ela não sabe o que ela precisa. Sim, a educação positiva em si, geralmente ela diz que não é saudável dizer não a uma criança. Você não pode dizer não a uma criança. Como você enxerga isso? Eu enxergo isso como uma besteira. Uai, como? Como que você educa sem não? Como que você educa sem limites? Como você educa sem frustração? A psicanálise vai dizer que a gente só amadurece com frustração. Pessoas não frustradas se tornam narcisistas. Como que você não fala não? Aí você fala o quê, então, no caso? Assim, qual que é a sugestão? Eu quero a solução. Se você não fala não, você fala o quê, por exemplo? Qual que é a sugestão? Gente, se tem coisas que não é. Mãe, eu posso fazer tal coisa? Não. Meu filho com 17 anos, eu vou numa festa rave. Não vai. Não, eu vou numa festa rave. Não vai, tô te contando que você não vai. Quando eu fizer 18, eu vou, porque eu já sou maior, quero ver se a senhora vai falar alguma coisa. Deixa eu te contar, quando você fizer 18, você for na festa rave, 10 minutos depois eu vou sair pra festa rave, vou atrás de você, eu vou subir no palco, eu vou fazer barraca, eu vou quebrar a festa, eu vou te passar tanta vergonha que nunca mais você vai querer ir numa festa rave. Aí vai mudar. Aí um amigo dele olhou pra ele e falou assim, e aí, você vai na festa ou não? Ele falou, ela é louca, ela vai fazer isso mesmo. Ele tá com 24, ele não foi até hoje. Ué, que isso? Como não pode falar não? A minha mãe me educou falando não. Nós falávamos sobre a passagem da figueira. Eu falo isso sempre para os pais. Pelos frutos vos conhecereis. Seus pais foram duros com você? Sim, rígidos? em certos pontos, sim. Olha o fruto aí. Sim. Os meus pais foram rígidos também. Tá aqui o fruto. Nós temos que olhar, gente, para a árvore que está dando fruto e imitar essa árvore. Não temos que inventar a roda, não. Não, agora você é totalmente diferente do meu pai, da minha mãe. Sério? Você quer testar? Você quer tentar uma nova teoria? Parabéns. Eu prefiro trilhar em estrada que já tem asfalto. Porque muita gente já passou e testou a estrada. Eu abri uma nova estrada e tentar para ver se vai dar certo. Assumir os riscos de... A educação do meu pai e da minha mãe deu certo. Nós somos 7. Cada um tem as suas questões, mas tá todo mundo, ninguém morreu, deu todo mundo certo, tá lá todo mundo com família e tá tudo certo. Então eu prefiro olhar para essa árvore deu fruto, eu prefiro imitar essa árvore.